Você já prometeu para si mesmo que começaria na segunda-feira? Academia, estudo, projeto, mudança de vida. E quando a segunda chegou, você não estava com vontade. Então você adiou. De novo. Você acorda cedo com o despertador tocando, mas aperta o soneca. Abre o celular antes mesmo de sair da cama. Promete que vai focar no trabalho, mas passa 40 minutos rolando redes sociais. Diz que vai conversar sério no relacionamento, mas deixa para um momento melhor. E o pior, você não se sente fraco. Você se sente cansado, como se a disciplina fosse uma coisa que algumas pessoas têm e você não. Mas deixa eu te dizer algo desconfortável. Não é falta de capacidade. É vício em fazer apenas o que dá vontade. E isso está corroendo sua identidade. Porque cada promessa quebrada deixa uma marca invisível. Você começa a confiar menos em si mesmo. Primeiro nas coisas pequenas, depois nas grandes. Até que um dia você olha para os próprios planos e já não acredita mais que vai cumprir. Se você continuar esperando motivação, vai acordar daqui a 5 anos no mesmo lugar. Só que com uma diferença: mais cansado, mais frustrado e começando a duvidar da própria capacidade. Respira agora. Hoje você vai entender por que a disciplina estoica não depende de vontade e como treinar sua mente para agir mesmo quando tudo em você quer desistir. Mas existe um erro silencioso na forma como as pessoas tentam criar disciplina. Um erro tão comum que até pessoas inteligentes repetem todos os dias. E quando você perceber qual é esse erro, vai entender por que tanta gente começa projetos e quase nunca termina. Teve uma fase da minha vida em que eu consumia mais conteúdo sobre disciplina do que praticava disciplina. Eu sabia o que fazer. Eu entendia sobre hábitos. Eu lia sobre produtividade. Mas na hora de agir, eu negociava comigo mesmo. Só hoje não. Eu mereço descansar. Quando eu estiver mais inspirado. Até que um dia eu percebi algo humilhante. Eu não era uma vítima das circunstâncias, eu era escravo do meu humor. E a parte mais humilhante, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Eu só não fazia. Não era ignorância, era fraqueza tolerada. Se eu estava animado, eu produzia. Se eu estava desmotivado, eu travava. Minha vida era controlada por estados emocionais passageiros. E isso me deixou com vergonha, porque eu não precisava de mais informação. Eu precisava de força interna. Foi aí que eu me deparei com um pensamento de Epicteto que mudou minha percepção. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Eu percebi que não era o cansaço que me parava, era a história que eu contava sobre o cansaço. E ali começou a virada. Mas deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém admite, porque existe uma mentira muito repetida no mundo do desenvolvimento pessoal. Uma frase que parece motivadora, mas que na prática destrói a disciplina das pessoas. O problema da maioria das pessoas não é falta de disciplina. É algo pior. Elas sabem exatamente o que precisam fazer. E mesmo assim, não fazem. Não por falta de conhecimento, mas porque aprender virou uma forma confortável de adiar agir. 3. Virada filosófica. A vontade é supervalorizada. Lembra do erro silencioso que eu mencionei no começo? Ele está exatamente aqui. A maioria das pessoas acredita que primeiro vem a vontade, depois a ação. Os estoicos pensavam o contrário. Marco Aurélio escrevia para si mesmo lembrando: levante-se para fazer o trabalho de um ser humano. Ele não dizia: espere estar inspirado. Ele dizia: levante-se. Já Sêneca alertava: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Você imagina que treinar será insuportável, que estudar será exaustivo, que começar será impossível. Mas a dor maior está na antecipação, não na execução. A verdade dura é essa.
Você não precisa de vontade. Você precisa de comando interno. Se você continuar esperando vontade, vai viver uma vida inteira começando coisas e nunca terminando nada. E o pior, vai começar a acreditar que o problema é você, quando na verdade o problema é o seu método. Porque disciplina não é um traço de personalidade, é um sistema. E é aqui que entra o código. A maioria das pessoas passa anos tentando se tornar disciplinada, lendo livros, assistindo vídeos, salvando conteúdos. Mas existe um erro silencioso que quase todo mundo comete. Elas tentam mudar o comportamento, sem primeiro mudar a relação com a própria vontade. A maioria das pessoas passa anos tentando mudar de vida, mas comete exatamente o mesmo erro todos os dias. Decida, execute, sustente. Parece simples, mas quase ninguém faz. Porque a maioria das pessoas acredita que disciplina é sentir vontade de agir. Mas a verdade é o oposto. Pessoas disciplinadas não sentem mais vontade. Elas apenas obedecem menos a ela. Guarde isso. Decida mesmo sem emoção. Execute mesmo sem entusiasmo. Sustente mesmo sem aplauso. Agora vamos transformar isso em método real. Mas antes disso, você precisa entender uma coisa estranha sobre disciplina. Algo que a maioria das pessoas descobre tarde demais. Se você ignorar isso, nenhum método vai funcionar por muito tempo. Você não precisa fazer tudo, precisa começar. Quando não tiver vontade de treinar, diga, só 5 minutos. Quando não quiser estudar, só uma página. A mente resiste ao enorme, mas aceita o pequeno. Pare de esperar disposição total. Comece pequeno agora. Identidade nova. Você não é alguém que faz quando quer. Você é alguém que começa mesmo sem querer. A disciplina não nasce quando você termina. Ela nasce no primeiro passo desconfortável. É nesse momento que sua identidade começa a mudar. Parece simples demais. E é exatamente por isso que quase ninguém faz. Porque a mente humana prefere esperar uma grande motivação do que começar pequeno agora. Quase todo mundo acredita que precisa de grandes explosões de motivação para mudar de vida. Mas na prática, as pessoas que mais evoluem são as que começam quando ninguém está vendo e continuam quando ninguém está aplaudindo. Disciplina é músculo, e músculo cresce sob tensão. Escolha uma ação diária que seja levemente desconfortável. Banho frio, caminhada mesmo cansado, estudar antes de abrir redes sociais. Não é sobre performance, é sobre comando. Dentro de você existem duas forças. Uma quer crescimento, outra quer conforto. Toda vez que você escolhe o desconforto voluntário, você ensina qual delas está no comando. Quando você faz algo que não quer fazer, mas faz mesmo assim, você envia uma mensagem interna poderosa. Quem manda aqui sou eu. Esse é o momento em que a disciplina começa a nascer. Não quando você vence uma meta grande, mas quando vence um impulso pequeno. Se você não treinar desconforto voluntário, a vida vai impor desconforto obrigatório. E aí você não escolhe. Toda vez que você negocia com sua própria palavra, sua identidade enfraquece. Hoje eu não vou. Depois eu compenso. Não compensa. Cada vez que você quebra sua própria palavra, algo invisível acontece. Sua mente aprende que você não é confiável. E quando você deixa de confiar em si mesmo, nenhuma meta se sustenta. A partir de hoje, trate sua palavra como contrato. Se você disse que faria, faça, mesmo sem vontade, principalmente sem vontade. Porque é aí que a transformação acontece. Você pode ouvir tudo isso, concordar, achar forte e amanhã acordar igual. Ou pode provar para si mesmo nos próximos 7 dias que não é refém do seu humor. Agora imagina 2 futuros possíveis. 1 mês a partir de hoje, você começa a cumprir pequenas promessas. Sua confiança cresce, seu respeito próprio aumenta. Agora imagina 5 anos vivendo só pelo que sente.
projetos começados, nada terminado. A diferença entre esses dois futuros começa com decisões pequenas, repetidas diariamente. O problema é que muitas pessoas escutam tudo isso, concordam, sentem inspiração por alguns minutos e depois voltam exatamente para os mesmos hábitos. Então vamos fazer algo diferente agora. Não é um conselho, é um pequeno experimento. Algo que, se você fizer pelos próximos 7 dias, vai revelar uma coisa importante sobre você mesmo. Algo que a maioria das pessoas evita descobrir. Durante 7 dias, você vai seguir isso. Dia 1, faça uma tarefa importante antes de qualquer distração. Dia 2, treine 15 minutos mesmo sem energia. Dia 3, estude 10 minutos antes de redes sociais. Dia 4, faça algo desconfortável voluntariamente. Dia 5, cumpra um compromisso pessoal sem anunciar para ninguém. Dia 6, levante no primeiro alarme. Dia 7, revise a semana e identifique onde venceu seu humor. Sem postar, sem contar, sem buscar validação. Você contra você. Se cumprir os 7 dias, algo muda. Você começa a se respeitar. Agora deixa eu ser brutal com você. Se você continuar vivendo só pelo que sente, sua vida será governada por emoções instáveis. E emoções são voláteis. Se você vive pelo que sente, sua vida sempre será instável. Porque sentimentos mudam, humor muda, energia muda. Mas pessoas que constroem algo real não dependem de estados emocionais, elas dependem de decisões repetidas. Você vai iniciar projetos que não termina, relacionamentos que não sustenta, sonhos que não consolida, e o tempo não para. Daqui a alguns anos, a dor não será de esforço, será de arrependimento. O que destrói o potencial de uma pessoa não é falta de inteligência, nem falta de oportunidade. É algo muito mais silencioso. A incapacidade de fazer o que precisa ser feito, quando não dá vontade. Lembra do começo? O despertador tocando, a promessa adiada, o soneca apertado. A diferença entre quem constrói e quem estagna não é motivação, é decisão sem vontade. Disciplina estoica é agir mesmo quando não está confortável. E toda vez que você vence o impulso de desistir, você fortalece algo invisível, mas real, sua identidade. Disciplina não constrói resultado primeiro, ela constrói caráter. E quando o caráter se fortalece, os resultados deixam de ser acidente. Agora eu quero te propor algo simples, não para mim, para você. Se você realmente vai testar isso pelos próximos 7 dias, comenta aqui embaixo. Comecei. É um compromisso público com você mesmo.